Ah, o rio já foi muito bonito, o nosso rio. Nosso rio vinha barcos grandes, no nosso rio. Nosso rio era fundo, era largo e ficou assim como está hoje. A nossa infância, o rio aqui, nós vivia com a água do rio, você entende? Era pra gente tomar banho, na época não existia chuveiro, você entende? Era tomado banho de bacia, de gamela, você entende? E a água do rio a gente tomava as águas do rio, era para nós tomar também, você entende? E ela criava, tinha o rio aqui, tinha vários tipos de peixe. Então esse peixe aqui, a gente quando não precisava de comida, a gente pegava covo ou pegava tarrafa na época, a mãe dizia, olha, acabou a comida, não tem comida. Então nós pegaríamos a tarrafa, eu, meu pai, nós ia tarrafiar e trazia a comida para casa. Então ele era um meio de sobrevivência do nosso lugar. E a água doce era muito boa a água no momento, você entende? Isso aqui muita gente, aos fins de semana, aos sábados, domingo, o pessoal pescava, vinha da cidade e para cá pescava, você entende? Isso aqui era todo mundo que vinha aqui, saía com a enfiada de peixe, você entende? Era badejo, era sarda, era taraíra, era jundiá, isso aqui era rico. E a gente gostava muito do nosso rio porque ele tinha uma água pura. A gente tomava a água do rio e tomava banho. No verão a gente saía de casa escondido do pai, da mãe para tomar banho, né? Porque era perigoso, que era um rio fundo. A história, né, do Rio Tubarão aqui, ela é integrada à própria história da nossa região aqui, né? Que ligava isso há muito tempo, lá para os idos de 1773. Laguna foi em 1760, né, que foi fundado, que na época os municípios eram muito próximos, né? Laguna fazia divisa com Lages. E nesse contexto houve criou-se, né, um caminho, né, que integrava Lages e Laguna, e onde tinha o objetivo, né, dos tropeiros trazerem mantimentos. De lá eles traziam charque, queijos, né, e outros produtos. E Laguna, por sua vez, tinha sal, tecidos, peixe frescos e ferro, que é o que a história coloca, né? Eles levavam farinha de mandioca, café, açúcar grosso, tudo era fabricado aqui na Madre. E queijo, nós tínhamos muito queijo, o queijo da Madre era muito conhecido. E ali eles ficavam com a canoa esperando o pessoal que vinha da serra, né, com as mulas que traziam carne secas, né, aquelas mantas de carne, e fazia a troca com os mantimentos que tinha aqui na Madre, né? Então eles colocavam na canoa de conversa e desciam o rio abaixo, vinha para cá. Quando chegava aqui nessa casa amarela, e tinha mais uma casa aqui na frente, que eles dormiam aqui. O pessoal parava aqui, tem dois andares, né? Um andar era para o pessoal dormir e tinha os secos e molhados que vendiam, né? E tinha mais para frente um pouquinho, mais ou menos 50 metros aqui, também tinha um lugar ali que eles tinham um depósito para colocar o material. E o Rio Tubarão, o curso principal, original dele, é onde, parte dele, né, trecho dele é onde hoje é conhecido como o Rio Seco ou Rio Morto. Na época da coroa, né, que tivemos aí, a coroa portuguesa, era um dote da princesa Isabel, o patrimônio dela aqui. Tinha um engenheiro responsável à época, que era um engenheiro Greenhold, responsável por fazer o patrimônio desse dote da princesa. Bem como ele foi engenheiro responsável pela fiscalização da ferrovia, né, que hoje a gente tem aí, construção daquela ponte de Laguna, aquela ponte de ferro e tal. E ele foi contratado na época de muito prestígio aqui, Luiz Martins Colasso, um coronel da época, aqui onde é a fazenda Agroavião, para desobstruir uns canais ali, para melhorar a drenagem daquele ponto. Então tinha um outro rio, que basicamente esse traçado é onde é o Rio Tubarão atual, né, depois da redragagem,
que serviu para melhorar a drenagem daquilo ali, e esse canal ele ligava aonde hoje desemboca, ele desembocava no Rio Tubarão, né, mais da proximidade lá da Madre, né. E com as enchentes sucessivas que ocorreram, foi se aprofundando e alargando esse canal, e por consequência disso foi diminuindo a vazão desse rio aqui, que hoje é esse braço de rio aqui. E a tal ponto que foi inviabilizando e ia crescendo aquele lá, e como foi diminuindo a vazão desse curso d'água, e aí culminou após a enchente de 74, né, que houve a necessidade e foi feito, né, as obras de retificação, né, do atual curso, né, do Rio Tubarão. Numa tarde veio o vento, veio o vento forte, que já estava chovendo há uns 3 dias, mas veio o vento forte aqui do mar, que é aqui do farol, e aí carregou, que a gente notava que pegava água assim, o vento pegava e levava lá para lá e soltava para lá, e quando vinha um banzeiro e ficava. Não era banzeiro, era água que vinha. A enchente foi de 74, foi muito ruim, foi de muito prejuízo para nós. Você vê que a altura da água aqui foi nessa sombra ali dessa casa, a sombra. Foi lá na sombra, lá em cima, ó, de água. Então o que nós tinha, ela levou tudo. Conforme subiu o rio naquela altura, a gente tratou de sair com a família. Fomos lá para Santa Rita. Subimos lá na igreja lá. Já estava querendo subir a água na igreja da Santa Rita. Levei os filhos de canoa e socorri mais 2 famílias. E o material de dentro foi tudo embora, porque as enchentes entrou e abriu as portas e carregou tudo. Quando aconteceu a enchente de 74, algumas medidas foram tomadas para que a gente pudesse evitar, né, que esse mal acontecesse novamente aqui na cidade de Tubarão. Com a retificação do Rio Tubarão, nós acabamos tendo aí uma paralisação das atividades do que a gente chama hoje de rio morto ou rio seco, né? Algumas medidas no passado próximo, foram tomadas que fizeram que esse rio pudesse ser revitalizado, como as bombas que foram colocadas nas proximidades ali da associação da prefeitura, da náutica, para que pudesse ter um fluxo de água correndo por esse rio. Mas medidas mais drásticas têm que ser tomadas para que ele tenha essa vitalidade novamente. Importante destacar que nesta obra que foi feita aqui, retilinização do rio, e automaticamente aprofundaram a calha do Rio Tubarão, esse aqui que é na verdade é o antigo Rio Tubarão das Conchas, este agora. O Rio Tubarão, o rio seco, o rio morto que a gente trata, era o verdadeiro Rio Tubarão, é aquele. Eles aprofundaram a calha do rio, aqui esse Rio Tubarão, e o rio seco ficou com a calha, o fundo do rio dele, mais baixo do que o Rio Tubarão, ou seja, a água não entrou mais. O processo que era natural no passado, na verdade toda a colonização de italianos, alemães que vieram aqui para a nossa região, nosso interior, subiram pelo Rio Tubarão, que era o antigo Rio Seco, vinham até o Morrinhos, até aqui o Pasto Gado, de embarcação, inclusive embarcações a vapor. E com esse processo de 82, que em 82 o rio ficou sem entrada d'água. E aí foi criada essa estação de bombeamento aqui no Campestre, para manter esse rio alimentado. No meu primeiro mandato de deputado estadual, de 99 a 2002, juntamente com o Dionísio Bressan, que era o presidente da EPAGRE, nós tratamos desse assunto junto ao governo, ao governador Expedito Almin da época. O falecido Alexandrino tinha iniciado esse processo de implantação das bombas, a Sergal é pioneira nisso, mas as bombas não estavam funcionando naquele tempo, a gente precisava de investimentos por parte do Estado. E aí, juntamente com o Dionísio, a gente convenceu o governador Expedito Almin, então secretário da Cisonta, da Agricultura, e investimentos foram feitos para a aquisição de novas bombas para manter viva a água necessária para a produção da risicultura, em especial aqui nessa região. A Tubarão Saneamento ela é uma concessionária do abastecimento de água e coleta e tratamento do esgoto. E ela tem a visão que o município de Tubarão possui 2 grandes patrimônios, o Rio Tubarão e a nossa gente. A partir do momento que a gente precisava de um manancial importante para fazer o tratamento de esgoto, a gente viu a possibilidade
de revitalizar um rio. É um dos rios mais importantes da nossa história. É o Rio da Madre, ou o antigo Rio Tubarão. E aí a gente fez uma série de esforços para que isso acontecesse. Atrás de mim vocês podem ver a estrutura que leva a água do Rio Tubarão novo para o Rio Tubarão antigo. E aí nós conseguimos tocar esse projeto. Nós costumamos dizer que a gente não distribui água, distribui saúde, qualidade de vida, distribui dignidade para as pessoas. É o que mais representa a água na vida das pessoas. A cidade de Tubarão é privilegiada porque é cortada por um rio, tem um recurso hídrico importante. Hoje é um rio que está sem vida, né? E poderia ser muito mais bem aproveitado na pesca, na agricultura, no turismo. Então é muito importante que as pessoas zelem e cuidem do rio. Então nós que utilizamos ou captamos a água do rio, nós também zelamos pelo rio e fazemos campanhas ajudando, conscientizando as pessoas que também façam o mesmo. Olha, essa questão do Rio Seco me preocupa muito. Primeiro pela questão ambiental. Ele se transformou ao longo do tempo num esgotão a céu aberto. Também pela falta de investimentos em saneamento na nossa cidade. Levamos muito tempo para fazer isso. Foi no início do nosso governo que a gente fez essa composição com a Tubarão Saneamento, com a GR, para implantar um cronograma execuível que está acontecendo. E hoje já temos 12% de esgoto tratado. Tem menos 12% de esgoto jogado praticamente in natura aqui no Rio Seco já. Isso é uma grande contribuição ambiental. Segundo, porque eu acho que ele pode ser o irrigador de mais uma grande área produtiva dessa região. Assim que ficou definida a localização da estação de tratamento de esgoto aqui na região de Morrinhos, se cogitou de lançar o esgoto tratado aqui no Rio Morto. Para poder passar isso pelo órgão ambiental, foi necessário fazer um estudo avaliando o impacto que esse lançamento seria no Rio Morto. Então foram levantadas análises de água em diferentes pontos do rio, na passagem aqui no meio do rio e lá para o final já no encontro com o Rio Tubarão, e se constatou que a qualidade estava realmente ruim. Tinha muita matéria orgânica, muito nutriente, nitrogênio e fósforo e oxigênio dissolvido baixo. Esse último parâmetro é extremamente preocupante, porque é ele que dá condições de vida nesse rio. Os peixes eles precisam do oxigênio. Esse nível baixo de oxigênio vem porque quando o rio recebe muita matéria orgânica, ele tenta destruir ela, oxidando, usando esse oxigênio que está no meio. E quando ele usa muito, não sobra para o peixe. Entretanto, nós estamos agora num momento muito importante da história de Tubarão, com a instalação no sistema de tratamento de esgoto, né, e que prevê a cidade toda ter tratamento de esgoto. E essas residências que estão hoje na encosta do rio, e no centro da cidade também, que via drenagem joga aqui no Rio Seco, isso vai diminuir automaticamente, essa carga poluidora do Rio Seco vai diminuir. E também, agora, nesse processo, até para que a estação de tratamento de efluentes funcione, né, uma das condicionantes dos órgãos ambientais foi que mantivessem uma vazão mínima aqui no campestre, esse bombeamento artificial, mas para que conseguissem a Tubarão Saneamento jogar o seu efluente no Rio Seco. Pretende-se com isso melhorar a qualidade dessa água, sem alimentação de esgoto das residências. Com o tratamento e com essa água que está entrando aqui, certamente a qualidade deste rio deve melhorar. São poucas as cidades no mundo que têm a beleza natural que nós temos aqui na nossa região, que é o Rio Tubarão. É um rio que nós temos que aproveitar mais, que nós temos que contemplar mais e que nós temos que ter a nossa consciência de cuidar mais desse patrimônio que nós temos. E por isso que estão sendo tomadas medidas agora, medidas com recursos para serem aplicados de forma que a gente possa cada vez mais fazer com que esse rio volte a ser aquele rio que era lá no início do século passado. Você imagina que muitas pessoas passam aqui todos os dias e convivem com esse rio, da maneira como ele está praticamente morto. Imagina nós, na contribuição que a gente está dando de não mais despejar os resíduos ali e de fazendo com que o rio volte à vida,
vai ser notável a diferença no dia a dia das pessoas. Então nós temos uma grande área produtiva que pode ser ampliada, não só na rizicultura, mas na produção de hortifruti, desde que a gente tenha uma água de qualidade que permita a irrigação e o abastecimento, inclusive, para a produção pecuária, aqui nessa região que é muito forte também. Então os esforços precisam ser conjuntos para a gente revitalizar esse rio, e é essa parceria que estamos empreendendo com a Tubarão Saneamento, com a GR, com a participação do Ministério Público, do Conselho de Saneamento. Várias entidades se uniram para a gente permitir a deposição da água tratada, da ETE aqui, que é mais uma contribuição que se dá para devolver vida ao Rio Seco. Unindo o interesse da Tubarão Saneamento em preservar esse nosso grande patrimônio e revitalizar, a comunidade abraçou a ideia. E aí nós tivemos uma grande reunião ampliada com todos os órgãos ambientais e de controle e com a comunidade. E houve um apoio geral para que houvesse investimento nesse sentido. E agora estamos aqui, com a bomba funcionando, trazendo água de qualidade para esse rio, e nos próximos anos nós vamos ter um manancial com muita qualidade, peixe e toda uma comunidade beneficiada. A revitalização daqui é muito importante, né, pela própria qualidade, né, do recurso hídrico, como o resgate também da história, né, que isso aqui foi um rio importante, como eu disse, né, no início, para todo o desenvolvimento da região. Vem atender uma demanda, né, do próprio município, né, via a estação de tratamento, que é uma disposição, né, desse efluente. Se não fosse aqui, iria para o Rio Tubarão. Então eu vejo isso como uma alternativa importante, necessária, né? Acho que todos ganham com isso. É importante que quando a concessionária chega ao cidadão e autorize ele a se conectar à rede coletora, ele faça isso, faça de forma correta, porque o esgoto dele deixa de ir para o Rio Morto e passa a ir para a estação de tratamento de esgoto aqui em Morrinhos. Aqui ele vai receber um tratamento de remoção de sólidos, tirar vírus e bactérias, e ele volta para o rio com 5 vezes mais oxigênio do que o rio tinha em alguns pontos quando a gente realizou o estudo. A Tubarão Saneamento é uma empresa privada e ela tem contrato até 2042. E a concessionária ela reafirma o seu compromisso com o município de Tubarão de mudar os indicadores de qualidade de vida e sanitários do município. E aqui fica o nosso muito obrigado por essa oportunidade. Nos sentimos honrados em poder fazer parte dessa revitalização do Rio da Madre, o antigo Rio Tubarão. Olha, como ele era antes, a Madre voltaria o que era antes, era a fartura. Hoje tivemos um problema na Madre que acabou o peixe, a criação de peixe que nós tínhamos na Madre, nele, que dava sobrevivência para nós, não tivemos mais. Olha que a gente visa as futuras gerações que não deixe ele se acabar, que cuide dele com mais carinho, você entende? Que é necessário, é preciso. Sem água doce não se tem convivência, não se vivem. Então a gente precisa que nós temos a água doce para a gente salvar a sobrevivência nossa, você entende? Para nós, para a agricultura, para a pecuária. Então é necessário, precisamos dele. Nosso lugar sem ele, não somos nada.